Tá bom. Então, boa noite, gente. Boa noite, Regina. Boa noite. Hoje o Diretório Acadêmico da Engenharia Química trouxe para vocês uma live sobre suicídio, uma questão de saúde pública, com a nossa convidada, a Regina. Ela é psicóloga, mestre em Educação, Tecnologia e Linguagem e mãe da Hannah, colaboradora do diretório também. E o diretório queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade, sua presença aqui na live, com um assunto tão importante entre visibilidade nesse mês. E eu queria falar para vocês também que em torno de umas 7h25 no chat da live vai sair o link para vocês preencherem para ter a emissão do certificado no final. E antes de passar a palavra para a Regina, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like aqui na live, compartilhar. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a Regina. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos que estão aí. É uma grande honra para mim estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante e que é abordado agora, né, nesse mês de setembro. Assim, sinto muito honrada de estar fazendo parte um pouquinho com vocês, principalmente num grupo onde a minha filha está presente. Muito obrigada mesmo. Eu, eu vou apresentar, eu posso começar a apresentar aqui? Pode? Pode? Tá bom. Uhum. Eu preparei um material para vocês, para a gente seguir, porque eu acho que dá maior visibilidade. Bom, e é uma coisa muito de professor, né? Como a Júlia colocou aí, eu sou docente do Instituto Tecnológico de Goiás, também faço parte Inclusive no Instituto Tecnológico de Goiás, nós temos cursos técnicos em Química e Superior, então também ministro aulas para o pessoal da Química. Faço parte também no quadro pedagógico da FAMA, que é a Faculdade Metropolitana aqui de Anápolis, nos cursos, praticamente quase todos os cursos, né, incluindo o curso de Psicologia. E essa palestra é uma palestra que eu sempre gosto de apresentar. É a forma de eu retribuir aquilo que é o conhecimento que foi me dado ao longo da minha formação, né? E eu acho que como ser humano e como psicóloga, eu acredito que é muito importante. E é realmente um assunto de saúde pública. A psicologia, enquanto ciência, ela está em muitos âmbitos, né? Ela está no âmbito social, ela está no âmbito da saúde, ela está no âmbito organizacional. E como toda doença, né, essa ideia que antigamente, né, o que acontecia no âmbito da saúde? Aquele modelo médico, onde eu vou simplesmente tratar da doença em si, graças a Deus, hoje ele é revisitado e a gente entende que não é só tratar a doença, mas é antes dela acontecer, prevenir. Então, por isso que o Setembro Amarelo é um mês muito importante, é um mês de falar, e assim, tem muito aquela conotação de que, por que só no mês de setembro é que se fala sobre o suicídio? Não é, acho que a gente tem que olhar para um outro viés, né? É a oportunidade que se tem para falar, né? Porque falar é a melhor solução. Em relação ao suicídio, falar é a melhor solução. Então, ela é uma campanha, né, de conscientização sobre a prevenção. Como eu tinha dito, na área da saúde, esse modelo médico, né, caiu por terra, então a gente precisa o quê? Prevenir antes que essa doença venha. Então, falar do Setembro Amarelo é isso, essa conscientização, porque anos e anos o suicídio ele era um tabu. Ainda hoje ele é. Né? Poucas pessoas têm coragem de se abrir
às vezes por medo, às vezes até por não saber, isso é uma coisa que a gente vai comentar aqui, tá? Mas ela é uma realidade mundial e ela é uma realidade também do nosso Brasil, né? E veio essa campanha, e essa campanha acontece desde 2015, por meio de identificação de locais públicos, particulares, né? Então eu sempre agradeço muito a oportunidade de estar desenvolvendo esse tema durante o Setembro Amarelo. Mas a pergunta que não quer calar, né? Por que falar sobre o suicídio, né? Por que a gente tem que falar sobre ele? Se é algo tão doloroso, se às vezes eu não entendo nem o que está acontecendo comigo, ou se às vezes eu não entendo o que está acontecendo com o meu amigo, ou com a minha mãe, ou com alguém muito próximo a mim, que está sentindo todo esse desconforto, essa ideia, essa angústia, né? Que, enfim, esse sentimento todo assim invasivo que vem, mas a ideia justamente é essa, né? É falar. Quanto mais eu falo, mais eu me aproprio. Quanto mais eu falo, mais eu me conscientizo. Então, a saída é falar. Falar é muito importante nesse momento. Eu peguei aqui uns dados, né, de como tem crescido as publicações, né, a ideia sobre o suicídio na pandemia, tá? Então, esse dado aqui é um dado de 3 de julho de 2020, tá? E quem fez essa pesquisa foi a CQM, que é uma plataforma digital que busca esses assuntos polêmicos na internet, tá? Então, ela tem sido acompanhado essa pesquisa. Em 2007, o que mais se falou foi sobre a baleia azul, né? Então, a baleia azul era aquela historinha que fazia com que as pessoas, né, cometessem suicídio. Depois, aquela série do 13 Reasons Why, né, que foi algo muito comentado, né, e um tema muito explorado também. Esqueci de colocar a porcentagem dele aqui. Em 2020, gente, é claro que não podia, né? Não podia acontecer diferente, que é o isolamento social. E o isolamento social, ele por si só, ele aumentou, vamos dizer assim, ele dá essa ideia de aumento de casos, porque você, de uma forma ou outra, se isola, né? Fica nesse momento de não conseguir compartilhar os seus sentimentos. Então, foi um tema muito comentado em 2020. Bom, a OMS, né, que é o órgão mundial de saúde, ele fala que as principais causas de morte, tá, gente? Entre as principais causas de morte, entre as pessoas de 15 a 29 anos, é suicídio, né? Então, olha só, diante desse dado, a gente percebe o tanto que suicídio é saúde pública, né? É uma questão de saúde pública. Porque tantas pessoas são vitimadas por essa situação, né? Outro dado aí é que a cada 45 minutos uma pessoa se vai no Brasil, e no mundo a cada 45 segundos, tá? Então, assim, é um dado muito alarmante. No, 30, os números oficiais brasileiros, né, ele diz para mim que entre as maiores causas de morte está a AIDS e vários tipos de câncer, né? Mas o suicídio, ele é a 10ª causa maior, né, entre o ranking dessas doenças que mais matam no Brasil, tá? E, gente, agora eu vou perguntar para vocês aqui. Pensem aí. Quando a gente está doente, né, de uma forma biológica, a gente busca um médico. E aí a gente faz um check-up, a gente vai lá, tira uma radiografia, faz um hemograma, ou seja, a gente busca, né, a razão, a causa
daquilo que está me trazendo um adoecimento. Né? Quando nós estamos adoecidos mentalmente, você vai lá buscar um check-up? O quanto que você fala para alguém que você está se sentindo mal psicologicamente? O quanto que a gente conversa sobre isso? Né? Nós estamos num momento, num mundo onde a produtividade ela é muito maior do que a ideia de ser. Né? Quer dizer, eu preciso produzir. E com o isolamento, o que aconteceu? A produção ela foi lá para baixo. Né? As pessoas pararam, se centraram em casa, se isolaram em casa, e aí eu comecei a lidar com a questão do ser. Então, uma coisa para a gente começar a pensar. Outro dado aí, esse dado é de Goiás, tá? Eu sei que eu estou falando para um público que é mineiro ou para um público que está em várias regiões, mas eu acho legal trazer a minha região aqui. E esse dado é de 2015. 428 pessoas cometeram suicídio. Né? No Brasil, em 2018, 800 mortes. Então, é a segunda maior morte. E por que adolescente, né? Olha só, entre 15 e 19 anos, está na fase da adolescência. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu acredito que eu estou falando para uma faixa que está saindo da adolescência, talvez, alguém mais novinho, mas que já entrou na fase adulta, né? E eu não sei se vocês lembram, com certeza deve lembrar, assim, porque não faz muito tempo que isso aconteceu, o quanto de conflito você tinha na adolescência. Né? O tanto que o seu biológico, porque você estava se formando enquanto pessoa, né, biologicamente, o tanto que isso influenciou na sua atuação enquanto ser. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem vergonha do corpo, a gente tem vergonha da voz, a gente tem vergonha do cabelo, né? Porque tem que estar na moda, porque, quer dizer, tem muita coisa dizendo para mim o que eu tenho que ser, e na realidade ainda estou construindo essa identidade de ser. E aí eu não sei nem entender o que é essa angústia, ou que esses anseios que eu tenho que tornar a ser, eu não consigo falar. Então, a causa da morte nessa idade, ela provém muito disso. Eu não consegui expressar, literalmente, eu não consegui entender o que está acontecendo comigo. Né? A OMS também revela que 300 mil pessoas sofrem de depressão, tá? Então é uma doença que ela está em alta. Gente, eu escuto isso. Por isso que eu acho que depressão, suicídio é algo de política pública, é uma questão, né, pública, porque eu escuto isso desde a época da minha formação. Suicídio era o mal do século XX e nós estamos no século XXI e nós estamos ainda dizendo que a depressão ainda é esse mal. Né? Não está diferente. Então, quer dizer, o que nós temos feito, né? Nós, da área da saúde mental, como é que nós podemos promover, então, vamos dizer assim, essa saúde? Porque nós não somos só saudáveis biologicamente, nós precisamos ser saudáveis por inteiro, porque somos uma pessoa, né? Nós somos biopsicossocial, nós somos biológico, nós somos controlados por uma psique e nós pertencemos a uma sociedade que dita para nós como nós temos que ser. Então, veja bem, né? É um triângulo que está conectado, está fazendo parte da minha vida. E eu vim trazer aqui, tá? Ainda fala que a OMS fala que é uma doença, né? A depressão é uma doença mais incapacitante de 2020. Eu trouxe alguns exemplos aqui, só para a gente entender, e são exemplos de famosos, tá? Que estão próximos, né? Que às vezes a gente
fica sem entender o porquê que acontece com uma pessoa dessa. E só para dizer um pouquinho, a depressão, ela é bio e psíquica, tá? Mas ela também pode ser causada no social. Então, como é que eu estou nesse social para causar algo, né, biopsíquico? Porque, gente, a nossa mente, ela não está separada do nosso biológico. Se eu estou mal biologicamente, reflete no mental. E se eu estou mal no mental, reflete no biológico. Freud, né? Não sei se vocês conhecem ele, mas acho que tem aquela frase, né, que todo mundo fala. Freud explica. Ele trabalhava com a histeria, né? Ele descobriu a histeria. A histeria nada mais é do que você parar algo biológico por conta do mental. Então, por exemplo, tinha uma mulher que não falava mais por conta de algo que aconteceu com ela. Uma mulher era paralítica também por conta de uma situação, de um trauma vivido na infância, tá? Então, tá tudo conectado, né? E aí a gente traz um conhecido de vocês e que ele teve aí, e essa é a fala dele, olha, eu tive sim uma crise dentro de casa, estava sozinho, me via agoniado, não sabia o que era um choque de cultura, tá? Gente, ele veio de uma família muito pobre, ele veio de um lugar muito desconectado, né, com São Paulo, com uma cidade grande. Então ele era do interior de Piauí e começou a viver uma outra vida. Então olha o social dizendo para nós aí, né? Então as pessoas que me rodeavam eram outra. Então hoje tudo é diferente. E ele começou a ter a depressão, né? Padre Fábio, gente, quem conhece ele, né? E aí a gente fica se perguntando, mas um padre com depressão, né? E eu já ouvi o depoimento dele, é muito bonito. E ele fala que ele estava no avião e que ele teve a crise, né, do pânico. E esse depoimento daqui é agora na pandemia, né? Ele falava assim, ó, que ele ficava horas na internet pesquisando sobre as formas de morrer. Gente, isso é um comportamento suicida, tá? A pessoa que quer tirar a vida, né, por conta da dor que ele está sentindo, porque ele, na realidade, gente, ele não quer tirar a vida dele, mas ele quer tirar a dor, aquela dor que às vezes é desconhecida. Então, quando eu falei do adolescente, né, de 15 anos, quando ele não sabe se expressar, é porque a maioria dos casos, tá, de depressão, né, de casos que têm tendência a suicídio, eles não conseguem verbalizar. Quantas vezes na nossa vida a gente verbalizou alguma sensação? Você já parou para pensar nisso? Alguma vivência, a sua emoção que você está sentindo, né? Você já parou para pensar? Então, o pensamento suicida é isso, eles ficam buscando formas de morrer, né? E foi uma sombra para mim, um período extremamente doloroso na minha vida. Aí, olha só, na pandemia, fiquei com muito medo de voltar, medo de ficar trancafiado e voltar a ter crises. E ele fala que ele tinha planejado muita coisa, muitos estudos, né? Olha a produtividade, gente, tá? O quanto a gente precisa ser produtivo para deixar de ser, né? O quanto que a gente não olha para a gente, o quanto que eu não percebo o que eu estou sentindo, né? O quanto que eu não falo sobre isso, porque eu tenho medo. Esse, para mim, aqui é o caso pior, né? É o caso do influenciador Byron Burtens, não sei se fala assim, eu não conheço ele, tá? Mas ele cometeu um suicídio, nossa, tá até errado aqui. Ele cometeu um suicídio por conta da cultura de cancelamento de gamer, né? E quanto que nós sofremos o cancelamento, gente? Quantas curtidas você fica todo quando você posta algo? Quantas vezes você olha para ver quem curtiu, quem comentou, né? O quanto que a gente precisa ser aceito nesse mundo virtual? E agora muito mais, porque a relação, né? A ideia de relacionamento, ela está sendo feita por uma telinha de computador, igual aqui, ó. Eu estou vendo os meus slides, mas não estou vendo quem está me acompanhando, eu não estou olhando para as pessoas que estão me acompanhando, e quanto que isso me faz falta, assim, essa troca.
mas é algo inerente dessa geração que nós estamos vivendo, né? E o quanto que nós precisamos disso. E ele diz que ele foi atacado por conta que ele pediu a namorada por casamento no Twitter. Então, tanto que ele foi cancelado e ele, infelizmente, não conseguiu segurar e cometeu o suicídio. Então, gente, olha só, o suicídio, ele é a segunda causa nessa geração Z, tá? E aí eu trouxe, só para a gente entender, né, a geração X, que é a minha, nascidos de 1960 e 1980, a geração Y, que eu acredito que tem alguém já aqui me escutando nessa geração, e a geração Z, que é a maioria de vocês aí, né, entre 10 a 25 anos, é essa geração que é a mais afetada. E eu volto a dizer, né, o quanto que nós estamos colocando as nossas relações, né, os nossos sentimentos, as nossas angústias, o quanto que a gente sabe falar disso. Você já parou para pensar? O quanto que você sabe falar das suas emoções, das suas angústias, daquele vazio que você sente, daquele esfriamento que vem no estômago, que a gente não sabe o que está acontecendo, mas você está sentindo biologicamente, e às vezes você acha que você está meio doido, né? Quando você para no tempo, porque às vezes veio algo muito, vamos dizer assim, algo que você não conseguiu absorver, né? E a gente se fecha. Então, a gente precisa parar para pensar em tudo isso e precisa colocar isso para fora. Porque quanto mais eu falo, mais eu vou tomando consciência, mais eu vou falando para mim mesmo o que é que eu estou sentindo. E uma das coisas que todo ser humano tem, e isso é inerente dele, é o sofrimento. Quem é aqui que não sofre? Né? Quem é aqui que não tem uma situação que é desconfortável? Todo mundo, até eu mesma. Né? Até eu mesma tenho várias situações que são desconfortáveis e que às vezes eu não estou afim de falar para ninguém e eu fico guardando. E aí acontece o quê? Esse anseio, né? Quando às vezes eu vou, sei lá, a gente chama, o psicólogo chama de gatilho, né? Então eu vou ter uma prova e às vezes eu tô chorando, mas às vezes a questão é muito anterior, não é sobre a prova, mas é algo que ocorreu, né? Mas que me traz aquele anseio por conta da prova e eu nem sei explicar, né? E aí, gente, é o que eu tenho falado, é a existência, né? A existência se dá a partir de uma tarefa, de cuidar de si, né? Do cuidar do próprio existir. O quanto que a gente está trabalhando essa tarefa? O quanto que é que eu estou me cuidando? Tanto que é que eu estou me policiando? Tem uma psicóloga, uma vez eu escutando a fala dela, e eu achei incrível, e eu guardo para mim e eu levo para o outro. Que é o quanto que a gente para num simples banho para, sabe, entender o momento, ver aquela água caindo, aquele sabonete que me traz um cheiro, né? Porque, gente, o ser humano, ele começa a entender, né? Ele começa a entender pelos sentidos. Se eu falar para vocês assim, gente, pensa em manga agora. Nossa, vê aquela coisa na sua boca, né? Aquele gosto da manga. Então, você aprendeu o que é manga pelo sentido, o sentido do paladar. Né? A gente aprende alguma coisa, por exemplo, pelo sentido da visão. Eu sei que isso é um celular porque eu olho para ele e enxergo o objeto. Então, o quanto que a gente está deixando de entender todos aqueles sintomas que a gente está tendo, aquele desconforto, sofrimento, para colocar, para verbalizar, para o nosso corpo entender, tá? E isso é muito complexo, né, gente? Sofrimento, o ser humano em si, ele é muito complexo. Mas, sabe aquela penso, logo existo? Existo, logo sofro, tá? Então, se eu estou existindo, se eu vim para esse mundo, eu já estou sofrendo. Por quê? Porque nós sofremos pela falta de não ter o desejo, assim diz Freud, né, os psicanalíticos. Eu sofro porque algo me falta,
né? Porque algo me traz luto, tá? E, gente, eu quero deixar bem claro que tudo que eu estou falando não é patologia, é normal, é inerente da gente. Eu sofro porque eu tenho medo de escolher o errado, não é, gente? Quantas vezes você já se perguntou aí se o curso que você está fazendo é o correto? Se é isso mesmo que você quer, né? E aí, olha só, por medo de escolher o errado, eu sinto culpado. Tá vendo? Eu sabia que isso não ia dar certo, né? Essa escolha minha foi errada. E aí vem a culpa e a culpa me faz sofrer, né? Mas eu não consigo dar nome, tá? Às vezes tudo isso acontece e eu não consigo dar nome, dar o sentido, dar o significado, né? Mas uma coisa você precisa se perguntar: por que você veio esse mundo, tá? Qual que é a sua missão aqui, né? Qual que é a possibilidade do usufruto? E eu coloquei usufruto porque nós somos mortais, né? Uma hora a gente vai embora, tá? E o que a gente está usando e usufruindo aqui desse mundo? Né? O que está acontecendo aqui? E como que eu estou guiando? Será que eu estou muito só na produtividade, no fazer, e estou deixando a existência de lado? Porque a existência, ela precede a essência, né? Então, quem sou eu? Né? O que está acontecendo comigo? Qual que é a essência que eu tenho? E olha, gente, essa é uma condição humana, né? A condição de ser, ela é humana, tá? E você, olha só o tanto que o social abre esse caminho, porque você escolhe, não escolhe só para si, né? Às vezes eu escolho trabalhar numa instituição, mas essa escolha é também para trazer dinheiro para casa e para alimentar a minha família, né? E a minha escolha também repercute no mundo, porque se eu escolho ser um engenheiro químico, né, aquele produto que eu vou ser responsável por ele vai pertencer a um outro que eu nem conheço, né? Então, gente, assim, eu sei que eu estou filosofando muito, né? Mas é algo que é para parar para pensar mesmo, tá? É algo que nos traz essa essência de ser humano, né? Bom, Regina, oi. desculpa te interromper, só deixa eu avisar o pessoal que o link do certificado já está no chat da live e vai ficar aberto só 10 minutos, então para o pessoal já preencher. Desculpa te interromper, só para avisar eles. Não, tranquilo. Pronto. Beleza. Gente, o sofrimento ele é patológico, mas ele é nosso, né? Ele se dá de um modo que impossibilita qualquer tipo de abertura se eu estou muito doente. Então, uma pessoa que está depressiva, ela está com muita dificuldade de trabalhar, ou ela está com muita dificuldade de se relacionar com alguém, ou ela está com dificuldade para fazer tudo, tá? Uma pessoa que está com sintomas de angústia, né? Porque, gente, é até muito clichê a gente falar isso, mas só um profissional vai diagnosticar, tá? Às vezes a gente usa de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Às vezes a gente usa, a gente acha que é médico e fica diagnosticando as pessoas. Mas isso aí só verdadeiramente vai dizer uma pessoa que está habilitada para isso, né? Mas esse sofrimento patológico, ele vai estreitar o seu modo de ser, quer dizer, o seu modo de produzir e ser nesse mundo, né? Você vai ficar limitado a muita coisa. Não sei se vocês já acompanharam alguém com sintomas de depressão, mas tem gente que não gosta nem de barulho, barulho da televisão, sei lá, sua risada, enfim. Então, ele fica muito estreitamento, ele tem um estreitamento muito grande na sua relação com o outro. Né? Pouca liberdade em existir no mundo encurta a vida e paralisia com sentido de desesperança e não enxerga o futuro. Então, isso é muito do depressivo, tá? E quando eu tô falando, né, desse sofrimento patológico pelo depressivo, é porque é um passo para tirar a vida, tá?
Então, ele perde essa confiabilidade, ele não enxerga mais algo que é possível. Né? Ele fica muito preso naquele sofrimento e não consegue visar, né, outras possibilidades. Tá? E por que tudo isso acontece? Né? O social está dizendo o tempo todo para mim que eu tenho que ser alguém que tem que ter competências, tem que ter habilidades, que tem que ter o desempenho, porque eu preciso fazer, produzir. Né? O mundo opera no trabalho, o mundo gira em torno do trabalho. É lógico, né? Nós temos que nos sobreviver a tudo isso, mas é aquilo que eu falei, né? Cadê a existência? Cadê o ser? Tá? Então, essa totalidade da existência homem-mundo se perde nessa visão. Então, a pandemia, ela trouxe muito isso. Né? O luto na pandemia foi Quando eu falo de luto, gente, não é que eu perdi alguém. O luto é quando se perde algo seu também. Por exemplo, a gente fala, né? A psicologia hospitalar fala que quando alguém é hospitalizado, ele perdeu, ele está enlutado. Ele está enlutado porque ele perdeu a convivência social com a família dele. Então, ele teve essa perda. Né? Ele teve a perda biológica quando paralisou uns rins. Tá? Então, os lutos são as perdas que a gente tem. Né? E na pandemia, a gente teve essa perda, e nós nos encontramos muito com a gente deixou de fazer muita coisa para encontrar com a gente, para encontrar com a família. E quantos índices aí de familiares, né, que agressões, violências dentro de casa surgiu aí, porque nós ficamos nessas privações. E, gente, nós somos um ser social. Não sei se vocês assistiram aquele filme do O Náufrago, mas tem aquela bolinha do Wilson, né, que ele constrói porque ele precisava falar com alguém. Então, nós não existimos sem o outro. Né? A questão da coletividade é muito grande. Eu, como professora, eu sinto falta de encontrar com os meus alunos, de trocar olhares. Com certeza vocês aí também sentem falta de estar ali, né? De ver o professor numa tela, não sabe nem se ele está olhando para você, ou, né? A gente perdeu esse sentido aí, tá? E a nossa singularidade se dá nessa pluralidade, né? Quem eu sou tem muito da minha mãe, tem muito da minha família, tem muito dos meus amigos. Quem eu sou tem muito de muita gente. Né? Nós somos feitos dessa coletividade. E a gente teve um prejuízo muito grande aí. Tá? A gente teve uma privação muito grande, e essa privação, gente, é uma violência. E aí eu quero que vocês pensem aí, tá? Alguns pensamentos para instigar vocês, né? O quanto que eu sou interessante para mim mesmo, quanto que eu consigo fazer algo comigo mesmo que é agradável, né? O que a tecnologia tem roubado de mim? Será que eu sou muito mais o que o blogueiro falou do que eu mesmo? Né? Será que eu tô nessa vibe aí de receber tantos likes? Será que eu consigo lidar com a minha imperfeição, com os meus defeitos? Porque todo mundo tem, né? Nós somos pobres mortais. Né? E eu pensando nessa sociedade, né? Aí o holoforte da pandemia vem muito forte para nós, né? A questão social. Quem não tem dinheiro quem não tem água potável, gente. Quem não tem dinheiro para comprar um sabonete, para lavar a mão. O quanto que foi prejudicado aí, o quanto que escancarou, né, vamos dizer assim, ó, mostrou para nós essa realidade muito desigual que às vezes a gente nem percebia. Né? E é uma realidade que está voltada para o produzir e não para o ser. Bom, na pandemia, a saúde mental, gente, isso é um dado do CRP, tá? Nunca se houve tanto atendimento, principalmente online, e aí já está roubado, tá? Eu já fui psicóloga clínica, e a clínica, ela precisa muito, porque a clínica também é corporal, tá? Você olha para o seu paciente, você começa a interpretar
ele, né, na outra doença aí, tá? E segundo alguns especialistas, nós vamos ter 4 ondas aí, que a Covid não vai ficar só na primeira onda, né? Eu espero que eles estejam errados, espero que essa vacina venha logo, tá? Mas aí você já imaginou o tanto que as pessoas vão perder mais e mais, e o tanto que essas ondas, né, vão gerando outras percas para nós. Então, primeiro que nós passamos por várias fases da pandemia. A primeira fase era, a gente não sabia o que era. Olha a angústia, gente. Eu não sei o que é. Eu não sei como se pega. Tá? Será que eu já peguei? Eu acho que eu já peguei coronavírus. Esse pensamento fica muito redundante na sua cabeça. Depois vem um colapso da saúde. Você tem uma doença grave, mas você, gente, quantas pessoas me relataram isso, né? Pessoas pararam de fazer o tratamento porque você vai lá, tá superlotação, você não sabe se você vai lá para pegar o Covid, né? Então é outra nova perca aí, né? Você não tem o direito de estar saudável, que é o que eu acabei de falar aqui nesse slide, né? Os cuidados rotineiros foram todos, né, para o buraco. E esse dado aqui, gente, é o da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que fala que, olha, gente, ela foi feita com 23 estados brasileiros, tá? E estão dizendo para nós que os casos de depressão foram psiquiatras, tá? De 23 estados do Brasil. Que a depressão aumentaram 90% já no início da pandemia, né? Então, que ela é uma doença principal causa de suicídio pelo transtorno bipolar, o abuso de substâncias, né, gente? Nunca se consumiu tanto álcool. Então, segundo esse dado, 96,8% das mortes por suicídio estão relacionadas aos transtornos mentais, tá? Então, gente, é uma questão de saúde pública. Novamente, eu vou reafirmar, é uma questão de saúde pública, né? Outra pesquisa também que eu não coloquei aqui, mas fala que quando tem o CAPS, né, que são centros sociais, psicossociais, a região melhora muito, tá? Onde tem um enfermeiro que saiba escutar, tá, gente? Que isso é muito importante. Você aí que tem um amigo, né, que está com ideias depressivas, né, aquela ideia de nada faz sentido mais, não tenho mais coragem nem de... Gente, fica nesse sentido mesmo, não quer nem tomar banho, o cuidado de si se perde, o contato relacional com as pessoas se perdem, né? E às vezes essa pessoa comenta com você, né? O que eu devo fazer nessa hora? Escutar, gente. Escutar, que às vezes o que ele precisa é só ouvir. Mas olha só, quando a gente tem muita dificuldade de escutar, tá? Porque quando a gente escuta, a gente já fica na cabeça, né? Trac, 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 trac. O que eu vou falar para ele? Você já fica martelando lá. O que você vai falar para o seu amigo nesse momento? Tá? Gente, às vezes o melhor é só escutar. Às vezes o melhor é só você ouvir mesmo, mas é lógico que você vai pedir a ele para buscar ajuda. Ou você mesmo vai providenciar isso, tá? Então saber, né, conhecer, por isso que é tão importante falar da depressão, porque a gente precisa saber agir, né, e prevenir do que possa acontecer. E aí, eu vou passar um pouquinho aqui, porque eu já falei, né, da diminuição do autocuidado, do isolamento, porque olha só esse índice aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, esse índice aqui está me dizendo que 100 pessoas, 17 delas têm ideação ou pensamento, quer dizer, já passaram pela cabeça de suicidar. De 17, 5 delas já têm um plano, tá? Então já sabe o que vai fazer. E aí, três faz a tentativa. Só uma vai ser socorrida. Tá? Então, o desfecho. E aí, gente, pode ser que volte, né? E aí, quando volta, como é que eu vou tratar esse paciente que
teve essa tentativa, né? Como é que a família vai abraçar novamente ele? Gente, a família precisa de terapia para poder lidar. Porque às vezes você fica assim, mas como? Como que uma pessoa dessa pode estar sentindo isso? Ela tem tudo. Às vezes a gente não consegue perceber, é aquilo que eu falei. Saber o que eu estou sentindo é difícil, escutar o outro ainda é mais difícil ainda. Porque a gente só sabe a dor quando a gente tem, não é verdade? A gente só sabe que a gente está sentindo dor quando a gente passa por ela. E quando é do outro, é muito mais difícil. E essa ideia, né, que eu quis falar aqui para vocês, da tentativa de suicídio, e por que não é comunicado, né, as formas de morrer, né? Às vezes fala assim, tantas pessoas se suicidaram, por que às vezes a mídia abafa muito? É por conta disso. Porque as mulheres é as que mais tentam, tá? Entre os homens e as mulheres é as que mais têm as tentativas, e os homens é o que mais dá certo, vamos dizer assim, tá? Entre os homens, o índice de mortalidade por conta do suicídio é maior, e as mulheres são as que mais tentam. E aí, gente, eu vou contar uma história que eu vivi ela. Foi um paciente que eu recebi no hospital na época que eu trabalhava, e essa mãe contou tudo para mim, né? Ela vigiava a filha 24 horas por dia, nunca deixou ela só, ela estava em tratamento, mas mesmo assim, e aí descobriu que essa menina, ela foi abusada no colégio, né? Então ela conseguia falar da dor dela, mas mesmo assim, e ela não conseguiu, ela realizou, né, um descuido da mãe e da família, ela conseguiu, né, acabar com a dor dela. E o quanto foi difícil para essa mãe, né, porque aí a gente tratou da filha, e enquanto ela estava, que ela passava, né, algumas internações, e depois a gente cuidou dessa família, né? Por mais que se trabalhou, não foi o suficiente, né? Porque às vezes, gente, a morte ela é romantizada, tá? Então a gente precisa parar para pensar nisso, né? Olha aí o caso do Romeu e Julieta, né? Às vezes a morte ela é a cultura, né? Essa sociedade, o que ela está pregando para nós, a gente precisa tomar cuidado com esse imprint cultural. Porque os suicidas, eles não desejam acabar com a vida, né? Eles desejam acabar com a dor que ele está sentindo. E aí várias pessoas vão ser afetadas, né? Jovens, crianças, idosos. Gente, crianças, sim, criança, tá? Existem aí índices de crianças suicidas, tá? Bom, não vou me alongar muito, mas uma coisa que eu queria dizer que é mito, tá? Quem quer tirar a sua vida não fala para o outro, isso é mito, fala, tá? Ele dá sinais, ok? Pessoas que falam sobre o suicídio só quer chamar atenção, é mito também, tá? Uma vez superada uma crise, não volta mais, volta, tá? Você não viu o padre Fábio lá falando para nós? Que ele já tinha programado um monte de coisa, né? Suicídio não é hereditário, tá? Não é porque houve alguém que suicidou na família que todos vão suicidar. E todo suicídio pode ser prevenido. Não, às vezes não, tá? Então, é mito também. A gente tem muita coisa que nos diz, né, o que está acontecendo. Isso aqui são os bilhetes suicídios, que eu não vou me atentar. As formas, né, de suicídio, tá? O point de suicídio, gente, isso aqui virou point mesmo, tá? E como que eu posso ajudar, gente? Como é que eu posso ajudar? Sendo um bom ouvinte, tá? Buscando compreender sem questionar, tá? Você pode até perguntar para ele verbalizar mais, e quanto mais ele verbalizar, gente, lembra disso, mais ele vai trazendo para a consciência o que está acontecendo com ele, tá?
Nós temos canais do CVV, né, que é o 188, são pessoas prontificadas para atender esse tipo de comportamento. Nós temos aí, acredito que em Uberlândia, procurem as faculdades, né, de psicologia, porque elas têm laboratórios clínicos e são de fáceis acessos, no sentido assim, às vezes, essa questão social, né, por não ter o dinheiro. Então, busquem esse tratamento nesses lugares, tá? O tratamento, ele é feito com farmacologia e terapia, né? Então, quer dizer, é um tratamento duplo, não adianta só a pessoa querer se livrar do sintoma, porque ele é biológico, tá? Você sente ele, mas se ela não falar, ela vai cada vez mais só engolir juntamente com o remédio. Então, o importante é verbalizar. E prevenção é muito importante, né? E sua dor é muito importante para mim. Então, para mim é muito importante estar aqui com vocês falando sobre isso, porque nós sofremos sim, né? E é isso, gente. Eu estou aberta para as perguntas, tá? Então, eu vou te falar algumas que eles já fizeram pra gente. Aí, se alguém tiver mais alguma, pode ir mandando no chat da live, que aí eu pergunto também. Perguntar assim: qual é o papel da universidade na luta contra o suicídio? Olha, eu acredito que o papel da universidade é provocar incitações, né? Provocar pensamentos, acolher aquele aluno. Acho que o docente ele tem muita essa responsabilidade de perceber que seu aluno está passando por dificuldades. Quantas vezes a gente cobra muito do aluno em fazer algo e não percebe como é que está a realidade dele? Então, acho que esse vínculo, né, dos próximos ali, o docente, os alunos, né, e a faculdade como um todo, ouvir, acolher integralmente esse aluno e promover, né, palestras, promover. Quanto mais a gente conhecer e falar do assunto, talvez a gente vai deixando de ser um tabu, né? Porque a gente não pode falar essa palavra. Tanto que essa palavra, a palavra suicídio, ela provoca em nós um desconforto muito grande. Até para dizer assim, se alguém cometeu um suicídio, né, na nossa família, a gente tem essa dificuldade. Então eu vejo a universidade como essa ponte, né? Essa ponte, essa abertura para esse conhecer, para o que fazer, para como acolher, né? Para receber mesmo. Perguntaram também assim, quando a pessoa tentou um suicídio e sobreviveu, como que eu posso, tipo, ajudar ela também sem atrapalhar a ajuda psicológica que ela já está recebendo? Bom, aí a gente precisa entender que qual é o seu papel em relação a essa pessoa. Você é o amigo dela? Então, gente, é amizade, é aquilo que você mais sabe fazer, é trocar, né, é conversar, vamos assistir um filme, sabe? E se essa pessoa quiser falar, escuta, escuta, né? Oferece os seus ouvidos a ela, sem questionar, saia do seu quadradinho, né? Saia da sua dor, escuta a dor do outro sem contestar. Eu acho que isso é o mais importante. Saber escutar é você, por exemplo, nós estamos num momento muito polarizado da nossa política, né? Então, se eu não sou do grupo político tal, eu não consigo escutar o outro. E aí é que está, né? Se eu não tenho a dor do meu amigo, eu não vou conseguir escutar ele, porque para mim isso é frescura, isso é mimimi, ou sei lá, ou às vezes eu quero ajudar demais e aí eu fico questionando demais, talvez, isso vai interferir. Então, o melhor é escutar. O melhor é escutar, emprestar os seus ouvidos, né? E dizer para ele aquilo que você está sentindo em relação a ele, que ele é importante, né? Se ele é seu amigo, o quanto ele é importante. Eu acho que é mais nesse sentido relacional de ser, né? E isso para um paciente, né, que já está sendo vigiado, né, sendo totalmente encaminhado.
Perguntaram também, o que devemos evitar de comentar com alguém quando escutamos que essa pessoa está com depressão? Tá vendo tanto que é um tabu, gente? Eu acho que a gente não tem que evitar nada. Eu acho que a gente tem que aproximar dessa pessoa, né? E novamente eu vou dizer, oferecer ajuda no sentido de escuta. É claro que você não vai ficar, né, pontuando para ele, mas você pode, na sua forma, né, de conversar com ele, deixar com que ele fique à vontade para trocar essa experiência com você. Então, quer dizer, eu não posso falar disso? Não, gente, se ele se sentir à vontade, fale, né? Deixa que ele traga isso em questão. Agora, se você está percebendo e acha difícil, né, essa abertura, busque outras formas. Converse com o pai, com a mãe dele, com alguém que é próximo. Certifique que você está certo, que ele está sofrendo por tendo algum sofrimento. Né? Não deixa isso acabar ali, não. Porque você pode estar ajudando uma vida. Né? Agora, deixar de falar, não, tá? Dizer assim, não, esquece isso, né? Vamos pensar em outra coisa. Você assistiu aquele filme e tal? Não, gente. Se ele abrir com você, empreste seus ouvidos. Tá? Perguntaram também se tem, tipo, algum motivo certo para esses casos serem bem grandes entre os jovens de suicídio. Acho que eu falei isso na palestra, né? Na hora que eu estava verbalizando. É aquela forma de eu não saber o que é que está acontecendo. Porque quando nós estamos nessa faixa etária aí, nós ainda não estamos prontos enquanto ser humano, né? A experiência, tanto social quanto biológica, né? E a experiência da psique, ela vem com o tempo. Então, por isso que fala, né? E os teóricos falam da psicologia, que quando a gente está na fase mais madura, é a fase onde eu sempre fico pensando assim, se eu tivesse os meus 20 anos, com a cabeça que eu tenho hoje. Porque daí, toda essa experiência, ela me causou algo, eu já sei essa situação. Então, quando eu estou nessa faixa etária de 16 a 25 anos, eu ainda não experimentei muito a vida. Né? Eu ainda não tenho muito essa vivência e eu também não sei falar. Então, por não saber falar e eu quero eliminar aquela dor, às vezes eu vou tentar como tirar a vida, porque aí se eu tirar a vida, eu acabei com aquela dor que eu estou sentindo. Então, é justamente isso, essa falta de consciência de entender o que está se passando. E as outras perguntas, a maioria foi, tipo, como ajudar um amigo, né, que mostra essas tendências. Só que acho que você também já falou um pouco, né, que é mais escutar mesmo ele e procurar ajuda. Isso. E aí, gente, buscar conversar com a mãe, com o pai dessa pessoa, né? Ver se já está em tratamento. Olha, tem sentido fulano muito diferente. Você percebe isso também? Ou isso é coisa da minha cabeça? Porque, e às vezes, gente, nem a família, nem a família quer falar. Aí é que tá, né? Porque a família também está sofrendo, né? Ou às vezes a família está simplesmente ignorando, dizendo que é um mimimi. Né? Então a gente precisa entender esse contexto social onde a pessoa está e buscar ajuda para ela. E quem sabe é você que é essa ponte. Olha, você nunca pensou? Eu conheço a faculdade de psicologia, ela oferece esse serviço. Né? Vamos ali num posto de saúde, busca um CRAS, busca uma assistência psicossocial que, claro, gente, não são todos os municípios que têm, né? A gente tem essa defasagem em relação a essa política pública, né? Infelizmente. Mas eu acho que há outros caminhos. E até, gente, como psicóloga, eu posso falar que tem muito psicólogo que atende pelo valor social. Né? Então, se a questão for financeira, tem muita gente aí que faz um trabalho excelente, né, de atuação mesmo, porque quando a gente pega o nosso diploma, né,
por exemplo, eu estar promovendo essa fala aqui, ela vem muito dessa minha formação, que a minha formação ela não deve ficar só a clínica, né? Só quando a pessoa já está doente. A gente tem que entender que é prevenir antes de chegar para a clínica. Não, de perguntas foram essas mesmo, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Bom, eu só queria dizer que nós precisamos nos alimentar de ser, pensar um pouquinho agora. Eu acho que a pandemia nos trouxe esse momento, né, esse momento de estar com a gente mesmo. Então, pensar por essas coisas, né, da minha existência, o que faz sentido na minha vida, talvez seja algo muito filosófico, né? Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena você sentar e apreciar um café com você mesmo. Eu acho que vale a pena você, sei lá, tomar um banho e sentir aquela água batendo, aquele cheiro, né, que vem do sabonete que você mais gosta ou do perfume que você passou. Gente, às vezes eu passo perfume para dormir, tá? Então, assim, a gente precisa, né, buscar esse momentinho com a gente. E que se estenda, né, para a sua vida, assim, enquanto a gente está muito frustrado, porque muita coisa na nossa vida parou, né, paralisou, mas para a gente poder olhar para um outro lado, do que tudo isso vai me trazer também, enquanto pessoa. Então, eu acho que é isso. Chegou mais uma pergunta. Ah, Chegou uma tá. depois que começou a falar. Se há alguma forma de dar apoio a alguém que já tentou cometer suicídio e não consegue se conformar. Pois todos acham que essa pessoa, tipo, tinha a vida perfeita, assim, sabe? Não tinha um motivo para ela ter feito isso. Olha, tem sim. Se você é amigo dela, né? E a família, pelo que eu estou entendendo aí, ela não está, ela não tá acreditando que isso é possível, né? Você fazer o papel da família e levar essa pessoa para uma assistência médica, para uma assistência terapêutica, né? E vigiar mesmo, porque se ela já tentou uma vez, com certeza, né? E aí a ideia é que é muito frustrante para essa pessoa. Porque, gente, eu já escutei isso, nem para morrer eu presto. Então, assim, é muito, vamos dizer assim, é uma situação de fundo de poço mesmo, né? Então, o conselho que eu dou, né? Aliás, a sugestão que eu dou é que você busque ajuda para essa pessoa, que você acolha essa pessoa. Né? Eu já tive um caso que quem estava lá com o paciente no hospital era um amigo que levou para casa, acolheu, porque a família não dava conta, né? Mas então acho que é isso mesmo. Eu queria agradecer você, em nome do diretório, por ter disponibilizado seu tempo e vir aqui falar desse assunto bem importante, principalmente agora, né, nesse mês, que ele entra em evidência. E foi muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero outra oportunidade de estar com vocês. Quem sabe uma próxima ao vivo, né? Para a É. gente sentir mais abraçado, mais calorado, né? E o que precisar de mim, tá? Podem me procurar. A Johanna está aí para poder fazer esse intercâmbio, né? E eu só tenho a agradecer a vocês também, tá? Muito obrigado e espero que tenha contribuído um pouquinho. Muito. A gente que agradece. Então é isso. Obrigada. Obrigada, gente.